Muito bem, o Natanzinho continua aqui em São Paulo. Eu tenho o prazer agora de conversar aqui com a Márcia Wada. É isso? Wada. Sejam bem-vindos. Ô Márcia, eu quero saber como é que funciona o Instituto, como é que funcionam os projetos aqui. Eu soube que você já esteve até em Manaus. Já. Aquela terra muito boa. E quente, né? Quente. Só aqui eu sofro bastante. Só aqui que a gente pode colocar esses casos aqui. Tudo bem com você? Tudo. Aqui na Coração Cultural, a gente faz projetos de leitura. E esses projetos de leitura tomam um formato de acordo com a necessidade do lugar, das pessoas e dos parceiros com quem a gente trabalha. Então, a gente já fez projeto de leitura em hospital, em ONGs, em escolas, projeto de leitura com jovens, de voluntário corporativo. Isso tudo a gente sempre faz um estudo da situação, do que é preciso, do que o objetivo atingir com essa questão da leitura. E por isso eu escolhi essa prateleira toda aqui de livros para a gente poder conversar. Que projeto você levou para o Amazonas? Fala para mim. Eu levei o projeto Mudando a História, que é uma parceria da Fundação Abrinq com a Nokia. Uhum. E aí a gente formava... Essas empresas patrocinaram, então, esse projeto? Isso, a Fundação Abrinq concebe e quem patrocinou, no caso desse projeto, foi a Nokia. Isso, de alguma forma, é deduzido no imposto de renda depois? Ou não? Sim, sempre Isso esses projetos são, na verdade, são projetos que são dinheiro que as empresas, né, de imposto de renda. E elas tinham que investir, e tem que investir, então isso é muito bacana, porque às vezes alguns empresários não sabem, né, por isso que eu estou te perguntando isso. Uma empresa, exemplo, pode patrocinar sim um projeto como esse e depois esse empresário vai estar se beneficiando de alguma forma. E isso é muito bacana, porque além dele se beneficiar, ele vai estar ajudando projetos incríveis, assim como você já desenvolveu da comunidade, porque, por exemplo, esse projeto, ele ajudou entre São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro e alguns outros pequenos municípios, cerca de 8.000 jovens. Uau! Então, o que acontece Você está falando e a gente está mostrando a seriedade do projeto, com fotos, com tudo documentado, porque não é só receber o dinheiro da empresa, é fazer essa contrapartida, de fazer o projeto funcionar. A gente sabe que tem muitas instituições no país que não fazem nada disso, que salve a Amazônia, salve o Pica-Pau, seja lá o que for, e acabam que eles não fazem nada, fazem só um alarde todo e não trabalham. E quando eu vi o teu projeto, quando eu vi a quantidade de fotos que a Benisa me mandou, aquela loucura, meu telefone quase trava, eu digo, opa, eu quero ir lá, quero ver isso de perto. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive num mundo muito descrédulo, né? Das pessoas acreditarem, mas é uma instituição, como funciona? É real, é verdadeiro, e é por isso que a gente está aqui. Sim. Não é não? Não, e porque também o que eu acho assim, o que mais me toca nessa questão toda é que esses jovens que eu comecei indo para Manaus em 2001, certo. E esses jovens até hoje acompanham. Tem essa conexão com você? Isso, já se formaram? Eles são professores, são pessoas que trabalham na cultura. E o mais importante de tudo isso, Nathan, sabe o que é o mais impressionante? É que já nasceu uma nova geração. E o fato deles terem realizado esse trabalho voluntário quando jovens, para crianças da comunidade, ou seja, eles iam ler para as crianças da comunidade deles. Então eles estão continuando o legado, um legado que receberam de você e estão passando para frente. Isso, passam para frente, e mais do que isso, que é impressionante. Quem teve filho, independente da condição econômica, cultural, social, a geração seguinte tem um hábito de leitura que com 3, 4 anos muitas crianças não têm. Então, o que é que acontece? A gente está falando que quando isso é significativo, principalmente para os jovens, o que vai acontecer é que vai afetar a geração seguinte. Então é impressionante ver o que aconteceu com os filhos
desse jovem, porque eles tinham 13, 15, 17 anos e agora casaram, têm filhos depois de 15 anos. E o que acontece é que a maioria deles, as crianças se destacam, tanto na escola, na forma de se comunicar, no jeito que faz. Então, a gente vê que um projeto de leitura, quando a gente faz um projeto de leitura literária, e que não é via escola, não é ação educacional, é ação cultural, quando a gente considera um livro como um objeto cultural, né, que ele vai ter um objetivo estético ali, um contato estético, e é gratuito. O mais importante, de grátis. Nossa. O tanto que lá em Manaus, eu acho que uma das melhores mediações é quando a gente ia lá no Largo São Sebastião. Perto do teatro. Isso, e que vinha todo mundo espontaneamente, e que as crianças e os jovens, e um reconhecimento da comunidade no trabalho com jovens, principalmente lá em Manaus, quando a gente tinha alguns lugares, é de que a comunidade os vejam positivamente, que é isso que acontecia. Então, a primeira parceria que a gente teve foi com a assistência social, e a gente trabalhou com jovens que vinham da assistência social dos grupos lá. Então, isso tudo é um movimento que se faz, que é tanto bom para as crianças, para os jovens, e afeta essa comunidade social das famílias e tudo mais. Fantástico.